Olá, meu nome é Milena, eu sou professora de Geografia e doutoranda no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E eu trabalho com a importância da ciência geográfica na educação escolar a partir de uma abordagem marxista ou também da pedagogia histórico-crítica. E a gente inicia referenciando que ao longo da vida humana ocorreu um processo evolutivo do ser inorgânico ao ser orgânico. E a gente vai evidenciando os processos históricos concretos por meio da vida social, dos atos de trabalho e da concepção de educação que se insere no processo de atividade educativa. Então, partindo desses processos históricos e dos atos de trabalho, é possível visualizar a relação da ciência geográfica enquanto complexo inerente à humanidade e a partir da sua importância social e escolar. Então, a partir dos atos de trabalho, a gente considera que a educação adquire real importância como objeto ontológico e como um dos complexos que compõem o ser da sociedade. Então, a concepção de educação, através dos atos de trabalho, sempre primaram o homem, a educação sempre se concentrou na formação de determinado tipo de homem, e esse tipo de homem varia de acordo com os diferentes períodos históricos e as diferentes exigências de cada época. Então, o trabalho, enquanto categoria, ela funda o ser social e está ligado às comunicações e às relações sociais. A partir do método marxista, a gente tem a análise do concreto, do movimento real da educação e da perspectiva ontológica. O homem pode conhecer a si mesmo e os elementos de sua situação para então intervir no seu cotidiano, obtendo maior liberdade, comunicação e colaboração para a sua transformação. Então, é o trabalho que possibilita o surgimento de novas dimensões sociais, como a educação, a arte, o direito, a filosofia, a ciência, a política, entre outros. Então, Saviani, dessa forma, evidencia que a educação, enquanto fenômeno próprio dos seres humanos, está intimamente ligada com o processo de trabalho, sendo ela própria um trabalho. Então, a educação enquanto trabalho educativo. E a concepção de educação, ela coincide com esse processo de formação humana e, consequentemente, com a promoção da humanização. Então, considerando o homem um ser livre e capaz de intervir e transformar ao longo da história os espaços geográficos e sociais em que atua. Então, a educação, a partir dessa concepção, ela faz todo o sentido e se torna reconhecida. E é preciso salientar também que esse trabalho educativo ele se dá na escola, uma instituição que tem por objetivo o compartilhamento de saberes sistematizados, segundo Saviani. Então, qual a importância da ciência geográfica? A gente acredita que o homem ele não se adapta à natureza, ele a transforma. E essa transformação ela se dá pelos atos de trabalho. E é nesse movimento de transformação da natureza que o homem vai estabelecendo conexões para transformar, para formar o seu espaço geográfico e com ele vai transformando também a geografia enquanto ciência. E a questão na geografia em si é a fragmentação desse objeto geográfico. A gente tem vários ramos de estudo dentro da ciência geográfica. A gente tem lá a geografia urbana, a geografia agrária, a geografia climática, a geomorfologia, quando na verdade a gente deveria estar analisando uma única dimensão geográfica, porque todas essas perspectivas fazem parte de um único espaço geográfico, ou seja, de uma única totalidade. E aí, ao longo do trabalho, a gente vai evidenciando alguns conceitos principais, como espaço geográfico, que é o todo concreto. E esse concreto é a síntese de múltiplas determinações, que a gente chega até a totalidade, que é onde a gente estuda o espaço geográfico a partir do todo, das relações agrárias, das relações de trabalho, das relações de classes sociais, que aí a gente vai abordar dentro dessa totalidade o aspecto ontológico,
ou seja, o espaço geográfico a partir do seu movimento real. Então, as análises partem de categorias postas pelo objeto de estudo, que é o espaço geográfico, né? O espaço geográfico enquanto objeto de estudo e a categoria, né, principal, que é o trabalho. E a gente se depara com o trabalho educativo, que deve ter sempre como finalidade desenvolver os conteúdos mais elaborados e sistematizados ao longo da história humana. E tudo isso dentro de educação. Né? Educação como um conceito amplo, como formação humana. Né? Então, já que é formação humana, que ela seja voltada para a desmistificação dos mitos e inverdades de nossa sociedade atual. Que seja uma formação emancipadora a partir de conteúdos escolares baseados na ciência, na arte, na filosofia, a partir dos clássicos. Né? E como consideração final, a gente acredita que é por esse caminho ontológico, evidenciando o movimento real, né, do nosso objeto de estudo, que a gente vai poder compreender a ciência geográfica como mais expressiva e dinâmica, né, sendo relacionada com as questões histórico-sociais, características populacionais, culturais, econômicas e de ocupação do espaço local ou global. Assim, a gente compreende que os espaços físicos, naturais e sociais, eles são intrínsecos um ao outro, na sua totalidade. E aí vem Moreira e coloca que o painel do espaço vivido não nos diz por si mesmo a essência do mundo em que vivemos. A organização da sociedade nem sempre é a que nossos olhos descrevem, ou seja, é preciso ir além das aparências, né, e procurar a essência desse objeto. E isso a gente consegue a partir da ontologia, né, do ser social, também trazido por Lukács. Essas são as minhas principais referências, né? Utilizei Saviani, Moreira, Marx e o Lukács. E obrigado pela atenção.